In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Pax vobis. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, hoje me dirijo a vocês com um coração cheio de amor e esperança, como Leão 14, seu humilde servo e pastor, escolhido para guiá-los nestes tempos incertos. Venho diante de vocês não com medo, mas com a certeza de que o Senhor nos deu a sua palavra como uma luz na escuridão, e é com essa luz que desejo compartilhar uma mensagem profunda e significativa. Muitas almas em nossa igreja e em todo o mundo estão inquietas, temendo pelo futuro da nossa fé e da humanidade. Hoje, sinto-me inspirado pelo Espírito Santo a revelar uma profecia preocupante que tem pesado em meu coração, um aviso sobre os tempos vindouros, mas também um chamado à força e à esperança que só o amor de Deus pode trazer. Permitam-me guiá-los através destas palavras, inspirando-me na Sagrada Escritura, para que juntos possamos enfrentar o que está por vir com uma fé inabalável. Nos últimos anos, tenho ouvido as vozes de muitos de vocês, meus amados filhos e filhas, expressarem sua preocupação com a direção que o mundo está tomando. As notícias nos falam de conflitos se espalhando como fogo pela terra, de desastres naturais devastando comunidades inteiras e de crescente divisão até mesmo dentro da igreja, o corpo de Cristo. Esse medo não é novo. Desde os primórdios da humanidade, o povo de Deus tem enfrentado momentos de incerteza. No livro de Daniel, encontramos palavras que ressoam poderosamente. Haverá um tempo de angústia, como nunca houve desde que existiu nação até então. Mas naquele tempo seu povo será salvo, todos os que foram encontrados escritos no livro. Daniel 12:1. Essas palavras, proferidas pelo profeta em um tempo de exílio e desespero, nos lembram que as provações fazem parte da nossa história, mas também que a salvação é prometida àqueles que permanecem fiéis. Como Papa, meditei profundamente sobre esses sinais, e o Espírito me levou a compartilhar com vocês uma profecia que sinto arder em minha alma. Não falo como alguém que deseja semear o medo, mas como um pai que deseja preparar seus filhos para o que está por vir, com o amor e a compaixão que Jesus nos ensinou. Esta profecia não é minha, mas um eco dos avisos que Deus tem dado ao longo dos séculos, ressoando com as visões dos profetas e as mensagens que a Virgem Maria, nossa Mãe Celestial, tem transmitido ao longo dos tempos. Irmãos e irmãs, permitam-me abrir meu coração e compartilhar com vocês esta visão que me foi revelada em oração. Vejo um mundo mergulhado em guerras que destroem não apenas corpos, mas também almas. No livro de Mateus, o próprio Jesus nos falou sobre estes dias. Nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Mateus 24:7. Estas palavras não são um rumor, mas uma verdade que se revela diante de nossos olhos. Tenho visto em meu espírito tempestades varrendo a terra, maremotos engolfando litorais e incêndios consumindo florestas, como se a própria criação estivesse gemendo sob o peso do pecado humano. No livro de Romanos, o apóstolo Paulo nos diz: pois a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que também a própria criação será libertada da escravidão da corrupção. Romanos 8:20-21. Este lamento da natureza é um chamado à conversão, um lembrete de que nossa casa comum sofre por causa de nossas ações. Mas não é apenas a terra que será abalada. Vejo uma grande divisão na fé, um cisma que ameaça fragmentar a igreja, o corpo místico de Cristo. No livro do Apocalipse, somos advertidos. Então foi lançado fora o grande dragão, a antiga serpente, chamado o Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Apocalipse 12:9. Esse engano, meus amados, se manifestará em falsos ensinamentos,
em líderes que se afastarão da verdade do Evangelho e em corações que escolherão o caminho largo em vez do estreito. No entanto, não falo para o desespero, mas para abrir os seus olhos. Jesus nos fez uma promessa no livro de João: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. João 16:33. Essa profecia, embora aterrorizante, não é o fim da história, mas um prelúdio para a vitória de Cristo. Ao longo da história, meus predecessores receberam visões que nos preparam para estes tempos. Recordo as palavras do Papa Pio X, que falou de um futuro de provações para a Igreja, e as profecias atribuídas ao Papa Pio XII, que alertaram para um colapso moral antes do retorno de Cristo. Essas vozes, guiadas pelo Espírito Santo, alinham-se com o que compartilho com vocês hoje. No livro de Joel, encontramos um eco dessas advertências: despertai e vinde a mim, todos os gentios ao redor. Ajuntai-vos. Ali, Senhor, fazei cair o vosso poder. Joel 3:11. Esse chamado à vigilância ressoa nas profecias dos meus predecessores, que, como eu, sentiram a urgência de preparar o povo de Deus. Além disso, aparições marianas, como as de Fátima e Medjugorje, trouxeram mensagens que confirmam essa profecia. Em Fátima, a Virgem Maria falou de uma penitência necessária para evitar o castigo, e em Medjugorje, ela insistiu na oração e no jejum como armas contra o mal. Essas revelações privadas, aprovadas pela Igreja, não contradizem a Sagrada Escritura, mas a complementam. No livro de Isaías, lemos: pois assim diz o Senhor, eis que estendo a paz como um rio, e a glória dos gentios como uma torrente impetuosa. Isaías 66:12. Embora os tempos de provação se aproximem, a paz de Deus prevalecerá para aqueles que permanecerem em seu amor. Caros fiéis, não podemos fechar os olhos aos sinais que já vemos ao nosso redor. Guerras em várias partes do mundo, desastres naturais que aumentam em frequência e intensidade, e a apostasia que se espalha até mesmo entre aqueles que se dizem cristãos são sinais de que esta profecia está começando a se cumprir. No livro de Lucas, Jesus nos diz: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, e na terra angústia entre as nações em perplexidade. Lucas 21:25. Estas palavras estão se tornando realidade diante de nós. Eventos climáticos extremos, tensões geopolíticas e confusão moral são gritos da criação que nos chamam ao arrependimento. Dentro da Igreja, tenho observado com tristeza como alguns se distanciam da doutrina eterna, buscando acomodá-la às correntes do mundo. No livro de Timóteo, o apóstolo Paulo nos adverte: porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, ajuntarão para si doutores segundo as suas próprias concupiscências. 2 Timóteo 4:3. Esse abandono da fé não é um acidente, mas o resultado de um espírito de relativismo que penetrou até mesmo em nossos corações. Mas não se desespere, pois esses sinais não são o fim, mas uma oportunidade de retornar a Deus com todo o nosso ser. Irmãos e irmãs, diante desta profecia, meu coração se enche de amor por vocês. Não falo para que se escondam no medo, mas para que se levantem com esperança. No livro de Oséias, Deus nos chama eternamente: vinde, e voltemos para o Senhor, pois Ele nos feriu e nos curou. Oséias 6:1. A conversão é o caminho para a salvação. Convido vocês a examinarem seus corações, a confessarem seus pecados no sacramento da reconciliação e a renovarem seu compromisso com a oração, o jejum e a caridade. No livro de Joel, somos instruídos: convertei-vos a mim de todo o vosso coração, com jejum, com choro e com lamentação. Joel 2:12. Este retorno a Deus não é um castigo, mas um ato de amor que nos prepara para os dias vindouros. A Virgem Maria, em suas mensagens, insistiu na importância de rezar o rosário.
Exorto-vos a tomá-lo em vossas mãos todos os dias, como um escudo contra as trevas. No livro de Efésios, somos lembrados: revesti-vos da armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Efésios 6:13. O rosário, juntamente com a leitura diária da Bíblia e a participação na Santa Missa, será a vossa força. Que cada Eucaristia seja para vós um encontro vivo com Cristo, que nos sustenta em meio à tempestade. Em meio a esta profecia de guerra, desastre e divisão, faço-lhes uma promessa de esperança. No livro de Isaías, temos a certeza: o povo que andava em trevas viu uma grande luz. Aos que habitavam na terra da densa sombra, a luz raiou sobre eles. Isaías 9:2. Vocês, meus queridos fiéis, são essa luz. Permanecendo firmes na fé, vivendo o Evangelho com amor e testemunhando a verdade, vocês serão faróis de esperança em meio ao caos. No livro de Mateus, Jesus nos diz: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte. Mateus 5:14. Não se escondam, não desanimem. A vossa fidelidade será o testemunho que guiará outros à salvação. Em minha oração, tenho visto comunidades que, apesar das provações, se unem em oração, compartilham o pão com os necessitados e elevam suas vozes em louvor. Essas comunidades são o cumprimento da profecia da Igreja que perdura, a noiva de Cristo que se prepara para o seu retorno. No livro do Apocalipse, temos a promessa: estes são os que seguem o Cordeiro por onde quer que vá. Apocalipse 14:4. Vocês são esses seguidores, e sua perseverança será recompensada com glória eterna. Como Papa, convido-vos a ser uma igreja em saída, como nos exortou o meu predecessor, o Papa Francisco. Ide para as periferias, para os lugares onde reinam o medo e o desespero, e levai a luz de Cristo. No livro de Marcos, Jesus ordena-nos: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Marcos 16:15. Não tenhais medo de falar desta profecia, mas fazei-o com amor, mostrando que o fim dos tempos não é um abismo, mas uma porta para a Nova Jerusalém. No livro do Apocalipse, esta cidade é-nos descrita: ali não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Apocalipse 21:22. Este é o nosso destino, e cada ato de fé nos aproxima dele. Peço que formem grupos de oração em suas paróquias, ensinem as crianças a amar a Bíblia e a apoiar os mais vulneráveis. No livro de Tiago, lemos: a religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Tiago 1:27. Sua caridade será um sinal de que a Igreja vive, mesmo nos dias mais sombrios. Queridos, não permitam que o medo ofusque a alegria da nossa fé. No livro do Apocalipse, temos a certeza: o sétimo anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes, que diziam: os reinos do mundo passaram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Apocalipse 11:15. Esta profecia que compartilho com vocês hoje culminará na vitória de Cristo, que retornará como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. No livro de Filipenses, lemos: para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. Filipenses 2:10. Este é o fim que anseio para todos nós: ajoelhar-nos diante dele em adoração e alegria. Enquanto aguardamos esse dia, convido você a viver cada momento com esperança. No livro de Abacuque, recebemos uma promessa eterna: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto nas videiras, ainda que a oliveira se perca, e os campos não produzam mantimento, ainda que o rebanho seja arrebatado do aprisco, e não haja gado nos estábulos, ainda assim eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação.
Abacuque 3, 17 e 18. Essa alegria, mesmo em meio às provações, é a nossa força. Eu, Leão 14, uno-me a vocês nesta oração, pedindo a Deus que nos sustente e nos guie. Irmãos e irmãs, não permitam que esta profecia os divida. Pelo contrário, que ela seja um chamado à unidade. No livro de João, Jesus ora por nós, para que todos sejam um, como tu, Pai, estás em mim, e eu em ti, que também eles estejam em nós. João 17h21. Peço que se amem uns aos outros, que perdoem as ofensas e que trabalhem juntos pelo reino de Deus. Em meu coração de pastor, desejo ver a igreja como um farol de amor em meio ao caos, um testemunho vivo de que o amor de Cristo vence tudo. Concluo este sermão com palavras do livro do Apocalipse que me enchem de esperança. E ouvi uma grande voz vinda do céu, que dizia: Eis o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Apocalipse 21h03. Esta é a nossa promessa, meus amados. Permaneçam firmes, sejam luz e confiem que o Senhor está conosco. Que a Virgem Maria, Rainha da Paz, nos envolva com seu manto, e que o Espírito Santo nos guie até o dia em que vejamos Cristo face a face. Amém.